Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal WE Filmes, meu nome é Wesley Ramos. Chega mais, vou falar sobre Campeonato dos Sonhos, novo filme original da Netflix, já está disponível na plataforma. Esse longa-metragem sul-coreano é inspirado nos eventos de 2010, na Copa do Mundo na Hungria em 2010, acompanha um grupo de jogadores sul-coreanos, a maioria de meia idade, alguns jovens, que acabou emocionando e chamando a atenção de todo mundo nessa época. Antes de continuar a falar sobre esse filme, chega mais, curta esse vídeo, assine o canal, vai ajudar bastante esse trabalho a crescer. A estrutura ainda é bem simples, por mais que eu já faça há muito tempo, mas com a ajuda de vocês vou conseguir crescer a cada dia mais. Bom, sem mais enrolação, Campeonato dos Sonhos, novo filme da Netflix, filme sul-coreano, e acompanha o jogador de futebol Park Seo-joon, que sempre está em segundo lugar, e devido a um incidente dentro dos campos e também fora, com uma ameaça, um ataque a um jornalista, ele teve sua reputação manchada. E para tentar limpá-la, ele é forçado a treinar um time de futebol de sem-tetos para uma Copa do Mundo. Ele tem 2 meses para tornar um time completamente desajeitado em um dos melhores do mundo, para poder ganhar essa Copa, para limpar a sua barra e também para ajudar uma documentarista a fazer um excelente filme, que inclusive está forçando ele a trabalhar nesse campeonato à força, a personagem Lee Song-jin. É um filme bem interessante, é um filme gostoso de acompanhar, eu recomendo. É um filme alto astral, divertido, com uma boa dose de comédia, bem envolvente pela história dos personagens, com bom equilíbrio entre a dramatização deles e também com tom de comédia, algo que me incomoda bastante nas séries. Pelo menos nas séries japonesas e coreanas me incomoda bastante a forma agridoce que eles apresentam seus conteúdos, mas nesse filme, particularmente eu gosto bem mais dos filmes japoneses e coreanos. Os filmes eles conseguem se me envolver muito mais, e mais um filme que consegue fazer isso. Campeonato dos Sonhos, ele consegue trazer uma pauta bem importante, um acontecimento importante lá em 2010, trazer os personagens, dramatizar os personagens que consigam conversar com o tema proposto de uma forma que sirva para toda a família, mas gostosa de acompanhar, bem divertida, dando diversas gargalhadas. Nós acompanhamos então essa documentarista, a Lee So-min, que tenta fazer um documentário, o melhor documentário da sua vida, para alavancar a sua carreira, continuar na empresa em que ela trabalha, e ela força Park Ji-hoon a contragosto a participar, a treinar esse time de futebol de desajustados, toda há uma certa manipulação estilo reality show desses dois, para com esse time de futebol, que são bem amadores, né, mas que estão envolvidos com esse jogo, com essa Copa do Mundo que virá, devido até mesmo a necessidades precárias e também a tentar restabelecer, tomar o controle de suas vidas. São um time bem inspiradores, e conforme esse time de futebol de meia idade de jovens e esses dois articuladores, a documentarista e esse técnico, jogador de futebol, começam a se envolver, uma grande história acaba vindo pela frente. Nós temos grandes personagens dentro dessa história. Primeiro, o próprio Park Chan-joon, ele que teve problemas no futebol, é o segundo lugar em tudo. A sua mãe é fugitiva devido a dívidas em que ela contraiu. Ele basicamente tenta pagar todas essas dívidas da mãe para ficar junto com a mãe, ter a atenção da mãe de volta, já que a mãe é basicamente negligente, fica bem afastada dele, mas ele não consegue, ele tem uma certa decepção profissional, pois ele está sempre em segundo lugar. No começo do filme, aparentemente parecia, né? Aparentemente parecia ótimo. Parecia que o filme ele iria para um caminho de dualidade entre ele e o outro jogador de futebol, já que os dois ficam correndo no campo, ele marcando um companheiro do próprio time, numa cena bem bizarra, sem uma bola ali, bem bizarro ficou a cena, se você parar para pensar, mas o importante é ali a própria questão de dualidade que houve ali para ele tentar ser o primeiro lugar, mas não conseguindo, se frustrando novamente, e tem uma boa história, uma boa motivação.
E os próprios moradores de rua que acabam também tendo boa parte da história. Um deles teve sua melhor amiga desaparecida há muito tempo e desde então ele tenta encontrá-la. O outro era negligente com sua família, prestava muita atenção no trabalho, fazia coisas erradas no trabalho, foi para a prisão. Depois que saiu, sua filha cresceu, teve um bebê e ele ficou na rua. E ele quer poder ver a netinha dele, mas a situação dele tá bem complicada e ele ele tenta ajudar, mas as condições dele não é muito boa. Também ele se sente envergonhado pelo que ele fez, por ser negligente. Um outro se divorciou, ele ajudava as pessoas, é um cara de bom coração, não prestava atenção na malícia das outras pessoas, acabou prejudicando a família por completo, se divorciou, se separou da sua filha, que agora sua ex-esposa está com um australiano e quer se mudar para a Austrália, mas ele quer ficar com a filha. Para isso ele precisa ter um lar, precisa ter uma renda, precisa ter uma estrutura para sua filha. Tem um outro que é um jovem bem misterioso que não fala muito. Tem um outro que é muito interessante. Ele morava na rua, ele basicamente desejava a morte devido à situação precária, bem precária que ele estava tendo, mas tudo mudou quando ele foi atendido por uma jovem que deu atenção para ele, deu um carinho. Essa jovem ela tem uma deficiência mental, mas foi tudo ali para ele. Inclusive ele quer ser tudo para ela, ele gosta dela, ele ama ela e ele se dedica bastante por ela. Todos eles são personagens com histórias bem diferentes entre si, mas todos conectados por serem moradores de rua, estarem nessa situação precária e se dedicarem para esse jogo de futebol. Não esquecendo da documentarista, a Lee Somin, ela quer também crescer na carreira, ela é cineasta, documentarista, quer criar esse documentário, se dedicou para fazer o documentário sobre esse time de futebol e apostou todas as suas fichas nisso. Estabelecido todos esses personagens, a história consegue trazer uma boa entrosação com todos eles, de uma forma cômica, com uma dramatização, com um pequeno toque de drama em alguns pontos, mais pontos necessários para fazer com que esses personagens sejam mais dinâmicos, mas tudo isso construindo uma boa história, uma história que possa falar sobre a importância de dar valor para os moradores de rua, para olhar para todos eles como pessoas que precisam de cuidado, pessoas que precisam de atenção. Avançando um pouco mais da história, quando eles vão para de fato essa Copa do Mundo, depois de muita coisa ter acontecido, lá pro final eles dão um show de horror, dão um show de desastre, mas eles conseguem chamar a atenção de todo mundo pela sinceridade, pela dedicação, pela inspiração e pela persistência. É muito divertido essa parte final. Há uns dois brasileiros que acabam entrando para o grupo devido a não terem time reserva, e esses brasileiros simplesmente ganham, fazem gols, mas somente eles que fizeram um gol e estavam muito confuso sobre qual time estava jogando, se era o time brasileiro, com os dois brasileiros, ou eram os sul-coreanos. E é bem divertido a forma como eles colocaram os brasileiros como um dos melhores, um dos lugares onde tem os melhores jogadores do mundo e tal. Não vou entrar nessa questão, mas o mais importante de tudo isso é o que vem após isso, que é a inspiração, a dedicação e a união deles em quererem simplesmente se divertir, dar o seu melhor, mostrar para que veio, mostrar que é o time sul-coreano que está jogando, que eles estão jogando, fizeram com que eles se dedicassem tanto a ponto de chamar a atenção de todo mundo ao redor, de todo mundo acompanharem esse time de jogadores sul-coreanos se dedicando para jogar, para ganhar, por mais que eles não sejam profissionais. E é bem interessante até algumas piadas que eles soltam ali, ali no meio, quando eles olham os outros jogadores de futebol, tudo jovem, tudo musculoso e tudo mais, um deles se levanta e fala: será que o governo deles dá carne de graça para eles comerem? Pois
a estrutura, a diferença entre os sul-coreanos e os outros jogadores de futebol da Alemanha. Eu não lembro qual que é o outro que acabou jogando contra eles. Mas é bem divertido, praticamente da Europa, mas é bem divertido. O filme ele tem diversas comédias, diversas doses de humor ao longo da narrativa que fazem você dar aquela boa gargalhada. Não acho que seja algo forçado, faz um completo sentido para dentro da narrativa dessa história, fazendo um filme muito gostoso de acompanhar, um filme emocionante, alto astral e eu recomendo para todo mundo. Por favor, assistam Campeonato dos Sonhos. E depois de assistirem, não se esqueçam de retornar aqui, deixar nos comentários o que você achou sobre esse filme, qual parte você mais gostou, se você se sentiu envolvido com essa narrativa, com todos esses personagens, com histórias bonitas, histórias necessárias, que inclusive depois, eu não lembro exatamente se foi logo em 2010 ou foi mais à frente, alterou o nome para tirando, né, moradores de rua, sem teto, para a população carente, a, a aumentar a mesma dimensão dessas pessoas que precisam de ajuda, seja por questões financeiras, seja por questões de doença, seja por questões também de qualquer de qualquer enfermidade, qualquer problema psicológico ou físico, pessoas desaparecidas, algo muito complexo, muito vago e que precisa ser prestado atenção, pois não é algo apenas que a pessoa quer, não é apenas pessoa, não é só minimizar o estado dessas pessoas como se elas quisessem ficar na rua porque elas querem. É algo mesmo para se prestar atenção e para analisar. Algo que o filme ele não coloca de fato, não aprofunda nesse detalhe de uma forma, vamos dizer assim, militante, de uma forma forçada, de uma forma que fique escancarado, mas tudo é trabalhado ali embaixo dos panos, mostrando a vida dessas pessoas em situações precárias, mas pessoas de uma de uma variedade, né, de ocasiões, doenças, problemas psicológicos, que fizeram coisas erradas na vida e agora precisam recuperar, outras pessoas que se deram mal na vida, ficaram endividadas, não tiveram com que pagar, não com que trabalhar, morando na rua, enfim. Há uma variedade de ocasiões que geraram a ocorrência disso, então a população carente acabou sendo alterado, né, para esse nome, população carente, para abranger ainda mais a variedade de pessoas nessa situação. Enfim, vou ficando por aqui. Não se esqueça então de curtir o vídeo, assinar o canal vai ajudar bastante esse trabalho a crescer e até a próxima, pessoal. Tchau.